meu coração. Bom, gente, hoje nós vamos mergulhar fundo, de cabeça, em um livro que me fez pensar. Que história complexa, que personagens complexos, que livro complexo. Pois é, eu estou falando de Cleópatra e Frankenstein, de Cocomellors. Gente, esse livro, ele é polêmico, porque assim, ele tá dividido. Ou você vai amar, ou você vai odiar. Só posso dizer pra vocês que é um livro que, de certa forma, me deixou pensativa. Eu fiquei cansada em alguns momentos desse livro. Eu fiquei pensando em como terminar ele, em como encontrar um meio de acabar de vez com essa história, sem abandonar ele, porque eu deixava ele assim na estante e falava, cara, mas ele tem potencial. Alguma coisa eu falava, não desista, leia. E muitas vezes eu tava lá, não consigo mais, ai, não sei. Cara, ai, tá arrastado, tô empacado, o que eu faço? Mas no fundo uma voz lá sussurrando, continue. Continue, que assim você vai ter uma visão diferente, né? Porque nem sempre você vai amar, nem sempre você vai falar, poxa, que livro interessante, que história incrível, vai viver os felizes para sempre. Às vezes é necessário a gente sair da nossa zona de conforto para poder encontrar caminhos diferentes. E poder aprender com esses caminhos diferentes. E aprender com histórias diferentes, histórias que a gente tá não acostumada a lidar. E é um livro complexo mesmo, tá, gente? Então, assim, eu não sei como teve pessoas que falaram que esse livro, nossa, me inspirei, nossa, esse livro é o livro da minha vida. Como? Me fala. É triste. Sério, eu vou falar aqui, vou abrir meu coração. Não quero expor ninguém, mas eu conheço pessoas que vivem em relacionamentos assim, pessoas próximas. E é difícil. É muito difícil acreditar. Não é assim, exatamente assim, mas é parecido, entendeu? Porque eu acho que isso aqui foi muito pesado. Eu normalmente tenho tendência a escolher o que eu leio. Eu faço uma análise bem... Não vou falar que é séria, mas eu filtro mais ou menos assim o que eu tô lendo. Tem livros... Gente, eu vou até fazer um vídeo de um livro que eu deixei ele no 40%. Foi uma perca de tempo, eu tava sentindo que a história era muito chata, os diálogos, eu acho que a tradução não me desceu, não comprei a ideia. E tem livros que a gente tem que abandonar mesmo e tá tudo bem, tá? É o que eu já falei uma vez, a gente não vai conseguir ler todos os livros do mundo. A gente vai morrer sem ler todos os livros do mundo. Vocês têm noção disso? Então, assim, esse livro, apesar dos apesares, ele foi um livro que eu sentia que eu tinha que terminar, pra poder entender um pouco e ver como que ia ficar o final da história, ver um pouco do rumo que a Cleo ia tomar e o Frank, enfim. Então eu precisava dar uma segunda chance pra ele. Então eu escolhi ele com muito cuidado. Óbvio, né, que ele foi um pouco polêmico, óbvio que teve pessoas que falaram que era muito bom, pessoas que falaram que ele era complexo, né? Realmente ele é muito complexo, os personagens são complexos. Normalmente, o que eu tô querendo dizer é que eu gosto de escolher os meus livros e eu gosto de escolher livros que têm propósitos. Histórias que vão me acrescentar ou, de certa forma, me tapear. Pra ter aquele choque de realidade, sabe? Então, às vezes, eu gosto de criar essa expectativa pra deixar espaço pro inesperado. Entendeu? E é o caso do Cleópatra e Frankenstein. Gente, eu criei muita expectativa. Eu fiquei, cara, eu acho que eu vou amar. A capa dele é incrível. Tá vendo só? Eu falei, eu vou amar, eu acho que eu vou gostar, acho que a história é legal. E eu não leio sinopse, eu não li a sinopse desse livro. E assim, eu falei, acho que eu vou gostar. O começo tava bem legal, enfim, os primeiros capítulos, né? Mas depois eu fui perdendo o interesse, o foco. Eu fui sentindo que não tava engatando, não sei, tava faltando alguma coisa. Ou, na verdade, não tava faltando nada. Era só eu que não me identifiquei, entendeu? Então, é isso que eu tô falando. Eu gosto de estabelecer expectativas em cada livro que eu leio. Eu acho que é necessário, tá? Não sei, se você pensa diferente, aí é a opinião sua, mas eu acho que é legal a gente estabelecer uma expectativa, ter esse espaço, né, pro inesperado. Eu gosto de ler livro na esperança de poder encontrar uma gêmea, encontrar um personagem que, de certa forma, eu consiga me identificar, ou não necessariamente me identificar, mas poder criar uma conexão. Mesmo que o personagem seja diferente de mim, eu consiga, tipo, criar um elo, criar uma conexão, uma proximidade, ou uma intimidade com o personagem. Ou não só com os personagens, mas em meio às palavras, encontrar essa alma gêmea, sabe? Esse puzzle pra completar nas palavras. Entende o que eu tô falando? Talvez você que lê muito vai me entender. O que eu tô falando é que eu gosto de encontrar pessoas que pensaram ou sentiram o que eu pensei ou o que eu já senti. Então tem pessoas por aí que pensam como eu. Eu gosto de me identificar não só nos personagens, mas também nas palavras. Bom, mas falando sobre a história, Cleópatra, a Cleo e o Frank é um livro, né? Teve momentos polêmicos, né? Foi um livro em que apresentou muitos debates de ambos os lados, tantos do que odiaram, tantos dos que gostaram. Então é um romance que de certa forma tem gerado muitas discussões, sejam elas positivas ou boas, né? A trama, ela envolve amor, ela envolve perda,
briga, saúde mental. Tem muitos alertas de gatilho, tá? Ela envolve arte também. Ela envolve traição. Ela tem essa mistura de dilemas pessoais, esses dilemas de experiência mesmo, essa mistura de amor, essa mistura de ódio, essa mistura de briga, de ganância. Tem tanta coisa aqui, cara, que eu poderia fazer uma lista de tudo que esse livro tem. O livro, quando você pega, ele promete uma história cativante do início ao fim. Não é verdade? Pois é. Mas afinal, será que ele realmente promete mesmo? Você também tá com essa pulguinha atrás da orelha? Então vamos lá falar um pouco sobre esse livro. Minha opinião sincera, tá? Ele vai ficar um pouco grande porque hoje nós vamos fazer uma análise completa, uma resenha daquelas que merece um like. Antes da gente entrar nos detalhes, vamos dar uma analisada na história, né? Os personagens complexos que esse livro tem. A trama, né? Ela gira em torno de Cleo, essa mulher aqui da capa, muito bonita. A Cleo, ela é britânica, ela é artista. Ela é linda, ela tem um potencial danado, cara. Ela é uma jovem artista em ascensão. Eu acho que ela tem uns 23, 24 anos, se eu não me engano. Posso estar enganada, me corrijam aqui nos comentários, tá? A trama, ela gira em torno de Cleo e Frank. Por isso que é o nome Cleopatra e Frankenstein. Quem vai entender a referência. O nome dela é Cleo e o nome dele é Frank. Só Frank. E o nome dela é só Cleo. O Frank, ele é um renominado executivo publicitário, né? Ele é de Nova York. E assim, a vida dos dois se entrelaçam lá em Nova York. Numa noite de véspera de ano novo. Véspera. Não sei se foi no ano novo ou foi véspera. Porque é bem no início. Então a vida deles se entrelaçam, eles acabam se conhecendo. Eu achei bem clichê, tá? As conversas ali logo de início. Então assim, o livro, ele nos leva a uma jornada de altos e baixos. Até porque teve muitos momentos ali que eu não gostei, sabe? Mas o legal é que o livro, ele aborda temas como amor, relacionamentos, identidade, né? Então ele explora esses temas que são muito necessários. E uma coincidência é que ambos, tanto a Cleo quanto o Frank, eles têm problemas com os pais biológicos, né? Ele cresceu em um lar um pouco desestruturado e ela cresceu em um lar também bem difícil. É um alerta de gatilho, tá, gente? Então os dois, eles lutam com seus demônios internos, que eles cresceram, né? Eles têm problemas com os pais biológicos. Então assim, pode ser um spoiler, mas infelizmente a história, ela já termina com o quê? Com aquele espelho lá do passado. Tem esse voto sendo provado errado, né? Quando eles percebem, ou não, a gente percebe, tá? Eles não. Não sei se eles percebem. Vai que meio que esse reflexo sombrio do passado, né? Exatamente o que destruiu o casamento deles. Não é um spoiler, porque na sinopse, eu não leio sinopse antes de começar o livro, mas na sinopse a gente já percebe que eles terminam. Um relacionamento não dá certo. E é isso, não é spoiler. Ah, tem uma personagem no livro que fala que a Zoe, que é a meia irmã, depois eu vou falar sobre os personagens secundários, né? Que são os personagens alternativos. Fala que ela é enigmática, que ela é enigma, enfim. Mas na verdade, eu acho que a Cleo, ela poderia ser muito bem ser descrita como uma pessoa enigma. Porque a Cleo, de certa forma, ela é complexa. Gente, eu vou falar que nem lá eu falei no Reels. Todo o livro, o enredo, os personagens, todos são complexos. Todos. Até a Eleanor, ela é complexa, sabe? Também vou falar mais pra frente. Então assim, se você não leu, vou tentar deixar alerta de spoilers aqui, tá? Agora, se você já leu, pode ficar até o final. É um bate-papo sobre esse livro. Minha experiência, né, de leitura com ele. Então é isso, eu acho que a Cleo, ela deveria muito bem ser descrita como uma pessoa enigmática. Porque ela é uma garota do sonho, gente. Ela é muito bonita fisicamente, ela é artista, ela tem uma beleza. Ela sempre faz as cabeças girarem quando ela tá passando pela rua, né? Mas eu acho que ela não percebe isso. Não sei. Eu acho que o livro não deixa muito claro se ela percebe ou não. Uma coisa sobre a Cleo, gente, é que ela, na infância, ela perdeu a mãe dela pra depressão. Então, ela já cresce com esse trauma, né? Essa bagagem de tristeza, essa bagagem de sombras. Entende? Então, assim, o que eu percebo é que ela começa a criar um apego muito grande pelo Frank depois que eles casam, porque eles casam muito rápido. Eu vou contar um pouco da história sem dar todos os detalhes, mas esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Esse livro todo tem alerta de gatilho. Então é por isso que eu fiquei chocada quando as pessoas falaram que amaram. Porque, cara, como que amaram esse livro? O gosto literário é muito individual, então... Voltando a falar da Cleo, querendo ou não, eu sinto que ela teve esse problema, vou colocar entre aspas, de abandono. Então ela tem esse apego sentimental, essa carência, né? Eu acho que é pelo simples fato de que a mãe dela a deixou. Então ela acaba segurando em quem? No Frank. É a minha visão, tá? O livro fala que antes da relação dela, né, do casamento com o Frank, enfim, a Cleo, ela desfilava pelas ruas de Nova York, ela chamava a atenção de todo mundo que passava por ela, que ela participava de festas super badaladas no Upper East Side. Enfim, eu não consigo ver essa Cleo, sabe? Não sei, eu não consigo ver. Quando eu li o livro, eu não consegui ter essa visão dela. O que eu sei é que ela era conhecida, né, naquele mundinho ali artístico e tava dando o seu nome, porque
ela é uma baita de uma artista. Ela tem, é o que eu falei, ela tem total potencial. Essa menina tinha tudo pra ser feliz na vida. Assim, o Frank, ele já é um homem, né? Ele é bem mais velho que a Cleo. Ela tem uns, é o que eu falei, uns 23, 24. Posso estar errada, me corrijam aí, tá? Consegui fazer a Lúcia dormir, gente. Agora eu posso gravar com tranquilidade, sem precisar me preocupar se vai ter criança chorando. Até porque ela tava cansada e eu ia ficar pensando nela. Eu ia conseguir focar. Esse vídeo, como sempre, vai ter muitos cortes. Os meus vídeos, normalmente, tem muitos cortes por causa disso, tá? Por causa das crianças. Eu queria poder não ter tantos cortes, que eu fico com agonia, dá muito trabalho na edição. Por isso que eu tenho um editor. Mas, às vezes, nem sempre eu consigo mandar os vídeos pra ele. Chazinho de camomila pra acalmar. Eu consegui comprar outros sabores de chá. Eu falei isso lá no Instagram. Tô muito feliz. Comprei o que eu queria tanto. Só não achei o de morango. Que triste. Delícia. Mas vamos lá, essa bateria vai descarregar. Voltando a falar sobre a história, né? O Frank, ele é mais velho, ele é um executivo, ele não é milionário, mas ele vive muito bem. Ele tem dinheiro. Ele já é um homem com muita experiência, muitos anos de vida. É diferente da Cleo, que é bem mais jovem. Eles têm uma vida totalmente diferente. Na infância, eu percebo que tem algumas coisas similares, né? Os dois têm problemas com os pais biológicos, tanto ela quanto ele. A diferença maior é a questão financeira, que ela é pobre e ele é rico, em comparação, né? Diferença de idade. Também o pensamento, eu acho que eles pensam um pouco diferente. Um pouco não, muito. E aí acontece que a Cleo, ela é britânica. O visto dela tava vencendo, alguma coisa, tava inspirando, alguma coisa assim. Acho que ela fazia estágio, mas ele tava inspirando. E eles começam a namorar, né? E aí ele oferece pra ela o green card. Então eles acabam se casando. Ela, óbvio, como uma namorada super apaixonada, ela aceita. Então eles se casam. Algumas pessoas podem falar que foi por interesse, outras pessoas podem falar não, que existia amor sim. O que eu acho é o seguinte: eles estavam com aquele sentimento aflorado, início de relacionamento, ela super apaixonada. Óbvio que a ideia de viver bem, a ideia de poder ficar legal num país, é meio que influenciou também. Então, eu acho que ela tinha sentimento, os dois tinham sentimento pelo outro, principalmente no início de relacionamento. E ele, por oferecer uma vida boa pra ela, uma pessoa jovem, óbvio que ela não ia rejeitar essa oportunidade, né? Então, ela gostando. Gente, imagina você apaixonada. Se o namorado fala, então vamos casar. Se você consegue ficar legal, consegue viver aqui no mesmo país que eu, e a gente consegue ter uma vida boa. Óbvio que ela aceitou a proposta, né? Então eles acabam se casando. Eu acredito que essa foi a gota d'água pra fazer com que o copo transbordasse. Por quê? Eu vou explicar. Vocês vão entender. A gente percebe que depois que a espuma do casamento ela diminui, o que eu noto é que a Cleo, ela começou a fixar muito no relacionamento dela com o Frank. Então, aquela motivação e aquela paixão que ela tinha pela arte foi diminuindo também, entendeu? Antes ela tinha tanta motivação pra fazer arte, pra correr atrás dos sonhos, e hoje a gente percebe que ela tava meio que obcecada, vou colocar entre aspas, tá? Por esse relacionamento. Eu percebo que ela tinha muita necessidade emocional. Por isso que eu falei que eu acho que isso influencia pela perda que ela teve com a mãe, que ela começou a colocar ele num pedestal, sabe? Então a agenda do Frank tava sempre lotada, por ele ser executivo, trabalhar no meio da publicidade, né, enfim. Tava sempre lotada, às vezes ele chegava em casa bêbado, outras vezes ele nem chegava, e eu acho que isso ocasionou o quê? Um gatilho nela. Sabe? A depressão. Aumentou o nível de depressão. Porque ela já tem um passado depressivo. Ela já tem histórico, né? E aí eu acho que aumentou mais ainda. Porque pensa só, o marido começa a chegar em casa bêbado. Ele era alcoólatra. Chegar todos os dias, ou às vezes nem chegar. Isso fez com que ela tivesse uma recaída na depressão. Uma garota tão nova, de 24 anos, que tava começando a vida, né, digamos assim. E do nada ela se vê como uma dona de casa lidando com um marido alcoólatra. Isso acabou fazendo com que a vida dela mudasse de rumo pra um lado negativo, entendeu? Pra um lado difícil. Então, basicamente, a história dos dois são assim. Ela é uma inglesa que tá morando nos Estados Unidos, nas ruas movimentadas ali de Nova York. E ele é um publicitário, né, que tem a sua própria empresa. Eles acabam se conhecendo, acabam se apaixonando, acabam se gostando. Um detalhe é que ele é 22 anos mais velho que ela. Então ele já tem essa diferença de idade, fazendo com que o casamento mais pra frente seja um desafio, né? Porque os dois pensam diferente. O homem e mulher por si, né? A natureza já pensa diferente. A mulher já é diferente do homem por natureza. E aí, mais a diferença de idade, mais o estilo de vida, clube social ali já é diferente. A gente percebe que lá no início os dois eles se dão bem imediatamente. Eles se conhecem, eles já se gostam, eles vê que papo vem, papo vai. Eles estão ali naquele clima aí, a gente tem uma química, sabe? Então eles percebem que eles se gostam, eles acabam se apaixonando, fazendo coisas malucas e acabam se casando, né? Um casamento precoce. Algumas pessoas falaram que foi por interesse. E aí, o que você acha que foi? Então, depois que a gente acaba conhecendo
a vida de Cleo e a vida de Frank, nós, leitores, somos direcionados a conhecer os personagens secundários, né? Que tem os capítulos alternativos pra cada personagem. Vamos falar da capa do livro rapidinho, só pra dar um parênteses. Eu achei que a capa, ela é muito maleável. Eu comprei a versão simples, tá? Ela é muito maleável. Esse livro não foi tão barato assim. Ele custou R$18,99. Eu comprei na Barnes & Noble. A diagramação dele, eu senti um pouco de dor de cabeça lendo, talvez esse seja um ponto negativo. A conversação, né, os diálogos são em aspas duplas. Os capítulos, eles são mencionados por meses. Então começa janeiro, né, que é onde eles se conheceram, na véspera de ano novo. E vai pra fevereiro, março, vai verão, enfim, outubro. Esse livro levou mais de 7 anos pra ser publicado. Na minha análise pessoal, que eu quero compartilhar com vocês, é que a gente percebe que os dois, eles estão lá, se criticando, se brigando, gritando. Ela quer que ele seja uma outra pessoa, e ele quer que ela seja outra pessoa. Mas no início do casamento, a gente já tinha lá uma noção de como seria, entendeu? A história já começa um pouco bem, a conversa, os papos, enfim, a gente já começa a perceber uns alertas ali. Os dois já perceberam o que estavam recebendo quando decidiu se casar, entendeu? Tanto ela quanto ele. Então eu não passo pano pra nenhum dos dois. Meu chá tá super gelado. A Cleo, ela se ressente porque ela quer tentar fazer com que ele mude. Mude o jeito, pare de beber, enfim. Então, ou seja, ela quer consertar o Frank, mas não é assim que as coisas funcionam, entendeu? Porque eu acho assim, gente, que a responsabilidade recai a ela, a Cleo, né? Sobre aceitar ou encorajar, entende? As tendências em relação ao Frank. Porque ela quer que ele mude, ela quer que ele se... Não, na verdade, ela quer que ele seja outra pessoa. Mas ela tem que entender que as coisas não são assim. Ela não pode transformar ele a ser a pessoa que ela quer que ele seja, entende? E não é assim que as coisas funcionam na vida de um relacionamento conjugal. Então, assim, como a responsabilidade recai sobre Frank, né? Em ouvir Cleo em vez de colocar palavras na sua boca, a história oferece insights típicos, né? Sobre relacionamentos egocêntricos. Em como relacionamentos egocêntricos são, sabe? Porque isso reflete sobre a capacidade de pessoas egocêntricas em manter relacionamentos. Então, tem vários insights nesse livro, isso eu não posso negar. O livro, ele tem essa capacidade de poder abordar temas, né? Sobre relacionamentos de altos e baixos, né? Onde algumas pessoas possam se identificar. Então, os temas são bem profundos mesmo, de relacionamentos adultos, onde pessoas sofrem, onde pessoas dão a volta por cima, onde pessoas conseguem se reerguer, levantar. É muito difícil em alguns momentos. Vamos falar sobre esse tema, sabe? Dessas explorações que a autora trouxe. A gente percebe que o Frank, ele puxou a mãe dele porque ele bebe muito. Ele é, sim, um personagem profissional perspicaz. E a gente percebe também que a Cleo puxou a mãe dela. E isso eu tô falando várias vezes porque é pra vocês poderem entender a importância de ter um crescimento num lar saudável. A gente tira algumas lições disso. É o que eu falei, vai ter vários insights que a gente pode tirar desse livro pra poder aprender. Eu sei que algumas pessoas podem falar que o primeiro diálogo, lá do primeiro capítulo, lá do início, pode ser um pouco cansativo, estranho pra ser concluído, né, e fazendo com que você queira abandonar a história. Eu senti isso logo na metade do livro, onde eu não queria mais continuar, porque eu achei achei bem estranho os diálogos entre eles. Mas eu acho que esse é o ponto principal, né? A narrativa, ela traz todo esse diálogo, fazendo com que a gente se sinta um pouco estranho mesmo lendo. É complexo, é diferente, né? De todos os livros que eu já li. Mas eu acho que o diálogo traz essa narração onisciente, né? Fazendo com que a gente sinta um pouco constrangido. Eu acho que tem esse poder de nos deixar constrangido. Talvez seja uma coisa intencional, né? Então a gente meio que fica com uma terceira roda na conversa, observando ali tudo, todo o caos, tudo que tá acontecendo, tá? A própria autora afirma, né? Ela fala que o diálogo lá do início entre Cleo e Frank tende a ser mesmo cafona, né? Porque foi cafona. Porque aquele primeiro capítulo, segundo ela, funciona pra deixar ali o ambiente espumoso, tipo uma comédia romântica, sabe? Tende a ser isso, basicamente isso, foi o que ela falou. Então faz com que crie aquela expectativa de comédia romântica. Mas lá pra frente muda o foco. Foi basicamente isso. Então foi bem estranho mesmo o início, tá, gente? Vou concordar. Mas nem tudo são flores, né? Algumas narrativas, elas traz uns fragmentos, assim, um pouco puxado pro lado negativo. Algumas pessoas críticas falaram muito sobre isso, trazendo algumas narrativas fragmentadas e alguns personagens não desenvolvidos ou inesperados, ou um desenvolvimento irregular, sabe, em cada personagem. Eu acho que em alguns momentos, foi o que eu falei lá no início, eu acho que o livro, ele perdeu alguns focos. Porque assim, eu lia ele e eu sentia que tava perdendo foco, e daí eu me sentia perdida. E isso não é bom. Não é bom porque fica cansativo. Mas uma coisa é que o livro, ele realmente mostra que os relacionamentos falham e que
às vezes pode ter conserto. Não necessariamente nesse relacionamento, mas em um outro. Dessa pra melhor. Mas assim, num resumo geral, eu acho que Cleopatra e Frankenstein, pra algumas pessoas, não pra todas, vale sim a pena dar uma chance, tá? Vale a pena explorar um pouco pra quem gosta de romance moderno, romance contemporâneo, onde é difícil, né, a situação, não é feliz o final. Talvez vai depender do seu ponto de vista. O que é felicidade pra você num relacionamento? É os dois ficarem em um relacionamento lutando até o fim, tentar fazer com que as coisas funcionem, ou se divorciar e tentar ser feliz em outro relacionamento, ou buscar, ou talvez nem buscar, enfim, aí vai da pessoa. Então, pra mim, eu acho que é melhor os dois estarem separados mesmo, porque não tinha como, gente. Então vai depender muito da pessoa. Eu acho que é por isso que muita gente não gostou. É um livro onde traz relacionamentos delicados, temas profundos, momentos complicados. É um livro onde tem toda essa questão, né? Tem algumas influências legais aqui, principalmente da parte da Zoe. Eu acho que ela teve voz, é o que eu falei, ela é aspirante, ela traz todo um poder, seja por ela trazer um pouco de representatividade, tanto do melhor amigo da Cleo também. Então, assim, tem momentos que eu acho que eles poderiam aprofundar mais e poder trazer de uma forma não tão chata, entende? Quando eu comecei a ler Cleopatra e Frankenstein, de imediatamente eu já comecei a perceber que o romance não era daquilo que eu tava pensando, e eu realmente fiquei satisfeita com a minha escolha, com a minha decisão. Porque assim, o diálogo entre Cleo, que tem 24 anos, e Frank, que tem quantos anos? Ele tem 40 e poucos anos. Ele é bem mais velho que ela. E aí eu achei espirituoso e gratificante, né? Até que cheguei na página 2 e eu pensei, cara, que clichê. Eu fui chegando nas próximas páginas e encontrei outro clichê. E mais um clichê. E outro clichê. E eu fiquei de boca aberta. Que clichê. Mas é o que eu falei, a todo tempo eu queria abandonar, mas algo me dizia pra continuar. Porque eu tava saindo da minha zona de conforto, é necessário. Então assim, depois que eu terminei os primeiros capítulos do livro, eu deixei ele assim de lado, deixei lá, falei, não vou continuar, não quero mais continuar. Tá chato? Eu até cheguei a falar no blog de leitura se é que você assistiu. Se não assistiu, vai estar aqui na descrição ou nos cards. E aí eu tive dificuldade, gente, de pegar ele pra ler novamente. Aí até que eu olhei assim na capa, belo design, e falei, não, eu preciso dar uma chance. Eu só dei uma chance porque ele ficou o tempo todo ali na minha nightstand, na minha cama debaixo do travesseiro e aqui. Porque se ele ficasse fora do meu alcance de visão, gente, eu não iria dar uma chance. Felizmente, por eu deixar assim, né, a todo tempo exposto, foi isso que me fez continuar também. Porque senão, caso contrário, era beco sem rumo. Mas é isso, assim, o que eu tenho pra falar pra vocês é que quanto mais eu descobria sobre os personagens secundários, o Enders, Santiago até que vai, pula. Outros aí personagens também, Kenshin, mas eu me decepcionava. Eu não conseguia criar uma aproximação. No final, eu fiquei putz da vida com o Kenshin, não sei. Não gostei, ela até falou que eles brigaram, né? Aí um spoiler, ai meu Deus. Quanto mais eles falavam dos personagens, menos eu me interessava por eles. Eu não queria mais saber. Fiquei com um pé atrás, um ranço, não sei. Eu posso falar pra vocês que havia algo interessante nos personagens. Tinha potencial, ela podia criar, enfim, ela tentou, é o que eu falei pra vocês. Mas eu acho que eles pareciam superficial, não pareciam real. Eles não pareciam realmente pra servir um propósito na história. Eu não sei, gente. As festas, os glamour, a vida dos personagens, o privilégio que eles exibiam não parecia uma coisa realística. Eu não comprei a ideia, parecia que foi uma coisa feita pra um programa de televisão super polêmico e chamativo, querendo causar, sabe? Porque se, de fato, a autora, ela pensou em criar esses personagens pra chamar atenção na televisão, ela acertou em cheio. Mas ela errou em querer fazer com que esses personagens fizessem parte de um romance num livro. Porque assim, na verdade, eu acho que o livro inteiro, ele parecia ser escrito pra televisão. Sabe pra aqueles programas super casos de família? Ou um programa muito, que causa, como que eu falo? Polêmico, um programa polêmico, sensacionalista. Pronto. É a palavra. Eu não quero muito falar sobre a Eleonora, eu podia falar aqui dela, porque ela foi a minha personagem favorita. No final do livro, eu acho que eu no final do livro ou no final do vlog, eu até falei que a Eleonora seria a minha personagem favorita. Eu gostei muito dela, eu achei que ela foi a mais real dali. Ela tem os seus problemas de insegurança, de aceitação. Ela não é uma Cleo da vida. Ela é bem diferente, tá? Mas assim, ela chega a ser minha favorita porque ela é real. Ela vê a foto da Cleo e ela não consegue ter segurança depois, porque ela fala, uau, a Cleo é muito linda. Então assim, ela meio que se compara. E eu me vejo nessa situação também. Às vezes a gente olha pessoas no Instagram, mulheres com um corpo lindo, a gente se compara. Então eu me identifiquei um pouco com a Eleonor nessa questão de comparação, sabe? Eu acho que a Coco Mellors, ela conseguiu se aprofundar melhor na Eleonor. Ela conseguiu mergulhar mais fundo na personagem da Eleonor, sabe? Talvez porque a Eleonor, ela não é uma personagem superficial, né? Acho que é por causa disso. Na verdade, gente, eu gostaria que o livro inteiro fosse da Eleonor, porque assim, eu ficava lendo, aí eu terminava o capítulo, né, dela, da Eleonor, e eu ficava, cara, quero saber mais, sabe? Eu ficava ansiosa, animada, que ela voltasse pras páginas dos próximos capítulos. Então eu acho que o livro deveria ser sobre a Eleonor. Eu não conseguia mais me importar
pelos outros personagens. Quando a Eleanor apareceu, eu não queria mais saber da Cleo, nem do Frank, mas aí eu só queria saber do Frank por causa da Eleanor. Eu só queria saber dele por causa dela, porque eu gostei muito dela. No começo eu não gostei tanto, porque aí vocês vão entender. Aí depois eu fui começando a criar uma simpatia por ela. Aí eu gostei. Apesar do livro não corresponder plenamente às minhas expectativas, o livro ainda oferece uma deliciosa dose de escapismo, sabe? E alguns insights valiosos. Vou falar assim, valiosos. Principalmente pra você que é jovem, 20 anos, que tá perdida aí, não sabe muito bem o que é da vida. Ou ser dominado, né, pelas emoções, pelas escolhas. E por ser jovem demais e ainda tá naquelas incertezas que a vida traz e tem, né? Esse livro, Cleopatra e Frankenstein, ele traz situações pra gente tentar lidar com amor, desconfiança, perdas, traição, drogas. Nossa, tem muita droga aqui, cara. Achei desnecessário, sério. Drogas, saúde mental, depressão, divórcio, casamento, brigas, relacionamentos tóxicos, vícios, questões sobre identidade. Nossa, tem tanta coisa, tanta coisa. Álcool, né? O que mais? Tem tanta coisa, meu Deus. Pode achar esse romance profundamente identificável, outras pessoas podem achar tendenciosos, aí vai dar a opinião de cada um. Ele pode trazer uma representação de personagens, né? Vida humana, vida adulta. É o que eu falei, alguns podem considerar ele bem tendencioso. Não sei, vai depender de você. Esse livro, eu só sei que ele não é perfeito, ele não precisa ser perfeito, mas ele pode deixar uma mensagem, ou ele pode trazer um retrato de como tá sendo os relacionamentos nesse mundo afora. Enfim, pra você abrir o olho, né? Eu saí da minha zona de conforto, fui pra um romance moderno complexo, fiquei chocada. Mas é isso, é o que eu posso dizer pra vocês. Os tópicos de curiosidade é que eu senti pena de cada personagem. Cada personagem que eu li, eu senti uma pena danada de cada um. Eu achei também que o livro, ele tinha potencial demais pra tratar assuntos de temas tão importantes, sabe? Mas eu acho que a história, ela ficou perdida, ela ficou sem rumo. Eu não sei, talvez a autora, ela desfocou um pouco. Eu acho que isso é um ponto negativo. Teve frases lindas aqui também que eu marquei. Cadê, gente? Quando a parte mais sombria de você encontra a parte mais sombria de mim, isso cria luz. Pensa aí. Mas enfim, pro outro lado, eu achei que a personagem de Cleo, né, é um retrato de algumas mulheres deprimidas, mas eu achei que ela traz um ar poético. Eu não sei explicar, gente. Tem que ler. Vocês têm que ler pra poder tentar entender. Outra coisa que eu achei diferente aqui, agora lendo a sinopse e a história, eu achei totalmente diferente. Sei lá, não consigo ver a Cleo assim, essa mulher que era super badalada, enfim, não consigo, cara. Ai, gente, eu fui usar o banheiro. Nossa, a bateria tá descarregando de novo. Gente, olha, eu só queria falar pra vocês. Desculpa se o microfone estiver muito perto da boca. Eu tô começando a ficar rouca de tanto falar. É primavera aqui. O pólen destrói o meu corpo. Eu fico com dor de cabeça, dor no nariz, dor nos olhos. A minha voz muda, eu fico rouca. E assim, eu tô tentando me acostumar com o microfone. Eu tô segurando ele porque eu gosto, tá? Mas às vezes eu posso deixar ele aqui também, porém, às vezes meu cabelo bate. Dizem que é mais indicado ficar aqui perto da boca. Aí meu cabelo bate, eu não tô acostumada. Enfim. Se você já leu esse livro, me fala aqui nos comentários o que você achou. Quantas estrelas você dá pra esse livro? Porque, de verdade, eu dou 2 estrelas pra esse livro. Ele não foi a minha xícara de chá cheia. Tá aqui, tá raso. O chá tá até raso. A xícara. Foi uma xícara de chá rasa. Eu não gostei. Não é um livro que eu faria uma releitura. Até porque eu não gostei da história. Tudo bem, é legal você trazer temas diferentes. Trazer um romance que às vezes nem dá tão certo, sabe? Um casamento que não dá certo. Mas porém eu achei que ficou sem rumo. Os personagens. Eu nem gostei da personagem principal tanto, sabe? Mas é isso. Comenta aqui embaixo. Dá um like pra eu saber que vocês gostaram. Me acompanhem lá nas redes sociais. Principalmente no Instagram e nas outras que tá linkadinho na descrição do vídeo também. Se você é novo, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra sempre receber as notificações, tá? Um beijo pra todo mundo. Tô morrendo de sono que já são 00:32. Fiquem com Deus e tchau.